Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia estão os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Olha, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vai ingressar com uma representação na Justiça Eleitoral para denunciar o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, por propaganda política antecipada. A peça será protocolada nesta quinta-feira. Ontem, o presidente Lula, em ato alusivo ao Dia do Trabalhador, pediu explicitamente votos para o parlamentar que é pré-candidato a prefeito, que é vedado por lei. Pela norma eleitoral, o Eduardo, um candidato só pode pedir voto a partir do dia 15 de agosto. Bom dia a todos. Bom dia. O presidente Bolsonaro, eu falei isso aqui 1 milhão de vezes, hein? Perdeu a eleição porque não ficou calado, né? Foram 4 anos falando bobagem. As falas do presidente Bolsonaro atrapalharam muito mais do que qualquer outra ação de governo. Mas é impressionante como é que o Lula está indo para o mesmo caminho, rapaz. E ele que é uma raposa, né? Ele que é o símbolo do político competente nesse país. Mas nesse mandato, ele dá umas derrapadas. Ontem, por exemplo, ele podia explorar ações de governo, né? Desemprego em baixa, a agência de classificação de risco lá botou o Brasil em perspectiva positiva. Isso é um grande feito no Dia do Trabalho. Isso significa confiança no país, investimento e emprego. Mas o Lula gastou mais tempo citando nominalmente o ministro dele, que são tantos ministros que eu não sabia que tinha esse. Ele chama Márcio não sei o quê. Ele é o ministro que cuida das ações, que cuida para pôr mais gente no palanque. O Lula reclamou que tinha pouca gente lá. Mas o presidente... É porque a turma de vermelho, que acostumou a acompanhar o senhor há 30 anos, perdeu um pouco da prática. Primeiro, ficou fora do poder 4 anos. Tinha mais no palanque do que na plateia, né? E segundo, presidente, porque o senhor outro dia veio aqui, o senhor pegou um helicóptero na Pampulha e foi para Nova Lima. Então, como o senhor não vai mais no Café Nice aqui na praça, o dia que o senhor vier para Belo Horizonte, como é que vai ter esse tanto de gente que tinha no passado? Mas o pior mesmo, foi esse descumprimento, esta agressão à lei eleitoral por parte do chefe da nação, num evento que era transmitido pela empresa brasileira de comunicação e que tem, segundo consta, entre os financiadores da Petrobras, que é a empresa também do governo, enfim. Gente, tá claro, eu posso trazer aqui qualquer um dos pré-candidatos à prefeitura, eu vou citar um aqui, que não é pré, que é o Marcelo da Fonseca, que está à minha esquerda. O Marcelo da Fonseca é candidato à prefeitura em outubro. Eu tenho que receber ele aqui, ele pode falar tudo comigo, eu posso falar tudo com ele. Senhor pré-candidato. Se o senhor se tornar candidato, mas está explícito na lei. Campanha é 16 de agosto. Aí o presidente da nação, no dia 1º de maio, transmitindo no Brasil inteiro, chegou assim: votem no Boulos. Se cada um que votou em mim votar no Boulos, nós vamos ganhar eles. Coisa gravíssima. Isso vindo de quem fica pregando aí que a turma do outro lado não gosta de democracia. Ou seja, foi um amontoado de coisas erradas, mal ditas, e que tem que merecer agora a crítica dos oposicionistas e o dedo firme da justiça. O William Travassos, eu fiquei olhando para a fala do Lula ontem, inclusive eu estava indo embora e recebi de você, inclusive, a mensagem com um trecho. Eu fiquei olhando, falei, gente, será que o Lula cometeu esse erro mesmo de principiante? Acho que essa é uma primeira pergunta que eu me fiz. 2, o Lula fez isso talvez por algum motivo que ainda não sabemos, por querer? Será? Ou, terceiro, foi um cálculo? Vou pagar uma multa aí de 20 mil, mas vale a pena pedir voto e colocar o Boulos na mídia. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia à bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Então, o Lula, quando ele segue o script, funciona muito bem. Quando ele vai falar de improviso, é essa besteira que sai. Não acredito que tenha sido uma coisa provocada, não. Eu acho que foi uma coisa emocional dele, sabe? De sair no jeito Lula de ser. E não é difícil a gente perceber isso num período eleitoral. É muito difícil você cumprir à risca a lei eleitoral brasileira. E é claro, o evento foi um fiasco, uma vergonha. Não tinha ninguém. Tinha mais, como eu falei, mais gente no palanque do que qualquer outra coisa. Agora, a lei vale para todos. Então, o senhor Boulos precisa, o presidente, o senhor Boulos, toda essa turminha, eu quero ver como o Tribunal Eleitoral vai agir em cima dessa turma.
e qual é a resposta que nós vamos dar. Se você pegar a fala do Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, na terça-feira, um dia antes do feriado, é uma pura campanha partidária, levantando a bandeira do Lula, levantando a bandeira do PT, falando desse governo fez isso, fez aquilo. Uma propaganda. E pouco se fala. Pois não, André. Uma educação minha. Não, mas mas não foi uma propaganda? Não. Você não concorda que foi uma propaganda eleitoral? Não, eu tinha que esperar você concluir. Não, o que eu quero dizer é que para fazer justiça ao Lula e ao governo dele é que todos fazem isso. Boa. Todos fazem isso. Agora, a diferença de você fazer campanha o tempo todo. Outro dia o Zema foi Esposebu, tá aqui o meu vice, que é um jeito bom. Todos fazem isso. A diferença, Travasso, de ontem é que foi explícito. E aí que é o fim da picada. Então, mas aí eu acho que é o jeito Lula de ser, como tem também as gafes do Bolsonaro. Bolsonaro marcou, tem uma motociata marcada agora, né? Já tem grupinho e tudo pro dia 11, né? Qual é o objetivo disso? Tentar emplacar as prefeituras. É o que eles estão tentando de forma desesperada. Mas aí sem evento oficial e sem verba oficial. Sim, aí que vem. Vamos lá. Quanto nós gastamos nesse evento do senhor Lula? Boa pergunta. Qual o valor de um pronunciamento em rede nacional e o impacto disso, né, na opinião do eleitor, quando você faz uma propaganda explícita de um partido num ano eleitoral? E detalhe, eu sou candidato a prefeito de Belo Horizonte, meu partido é Feijão, Arroz e Trabalho, por favor, vote em mim. Com esse terno aí que você tá hoje, rapaz. Hoje com esse terno aí a gente até acredita. Não, o slogan tá pronto. Sou o WT e conto com você. É isso aí. Feijão, Arroz e Trabalho. O Marcelo da Fonseca, bom dia pra você. E aí, como é que você viu essa história do Lula? Eu ainda fico eu não consigo acreditar que foi um erro de principiante, assim, sabe? Eu ainda acho que os políticos são mais meticulosos do que a gente crê. Sei lá, bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia ao pré-candidato WT, a todos os ouvintes. O presidente Lula, ele descumpriu a lei, isso está muito claro. A legislação eleitoral ela é muito específica, a dizer que você só pode pedir voto a partir do dia 16 de agosto, que é quando começa a campanha. Só que não dá pra gente não ver uma hipocrisia enorme no Brasil quando a gente percebe que essa lei ela não vale para quase ninguém. Né? Qual que é a diferença do que o presidente Lula fez ontem com o Boulos em relação ao que o ex-presidente Bolsonaro fez no Rio de Janeiro com todos os pré-candidatos a prefeito? Quando ele pega o pré-candidato lá, o Ramagem, no Rio e levanta o braço dele no palanque, né? Mesmo que não tenha pedido voto verbalmente, ele tá pedindo voto, tá mostrando, tá falando dele, elogiando os pré-candidatos. Então, isso acontece em vários campos e vários candidatos. Você falou do governador Romeu Zema, que, né, quando vai no Triângulo, né, mostra os pré-candidatos do Novo. Então, a gente precisa parar com essa hipocrisia de também achar que a lei eleitoral ela é tão rígida assim. Porque o que vai acontecer no máximo nessa história? Vai ter uma multa de 25 mil reais pro presidente Lula. Quem vai pagar é o PT, né? Que provavelmente organizou o evento. E quem que paga o PT? É o fundo partidário. Quer dizer, é o dinheiro público. Nós que estamos pagando a multa. É uma hipocrisia enorme que a gente vê nessas questões. Talvez a legislação poderia, né? Ou aplicar regras mais duras ou abrir algumas situações, né? Em palanques políticos e tudo mais que pode se fazer isso. Porque senão a gente fica tratando como uma coisa muito grande, mas todos os pré-candidatos fazem. Seria legal ouvir uma fala do Alexandre de Moraes sobre esse tema, né? Eu preciso discordar do Marcelo. Não, Marcelo, não é hipocrisia. É lei. Tem que cumprir a lei. Mas todo mundo faz. Não, todo mundo não faz, não. Você não me aponta hoje um governante no país que pega uma rede nacional, transmissão ao vivo, num evento que tem dinheiro público, e fala assim, votem fulano. Não, isso não. Mas rede nacional só o Lula que tem. Pois é, mas qual que é a diferença do ex-presidente Bolsonaro levantar a mão de um pré-candidato dele e do Lula levantar a mão de um pré-candidato dele? São três. O fato do Lula ser presidente e ele ser ex-presidente? São três. A primeira é que o Bolsonaro não estava no evento oficial. A segunda é que não estava bancado por dinheiro público. E a terceira é que ele não pediu voto, ele levantou a mão. Levantou a mão, a lei diz que pode. Tá, mas o simbolismo Mas mesmo. eu tô entendendo o que o Marcelo quer dizer. Você tá querendo discutir o cerne da questão da lei, que é uma lei hipócrita, aqui né? no Brasil a gente a lei tem tá aí, o Lula infringiu a lei, o play ponto, A gente vai tem ser lei que multado. não pega no Brasil e essa legislação eleitoral parece que não pegou. Vários pré-candidatos já estão pedindo voto. Gente, é só ligar o celular e olhar o Instagram.
né? O que tem de pré-candidato já se colocando, prometendo soluções para cidades e tudo mais. Então, na prática, eu concordo. Realmente, um evento, o presidente Lula errou, descumpriu a lei, né? Indiscutível. Talvez lá na frente, se mudar aí as forças políticas no Supremo, isso pode ser virar uma punição para ele. Mas como tentaram fazer com o Moro, né? Por uma coisa também de pré-campanha. O que nós dois concordamos é que não vai dar em nada. Mas vocês acham vai ser uma que multa que o povo vai pagar. o peso do martelo é o mesmo quando a gente está falando do Bolsonaro ou quando a gente está falando do Lula? Vocês acham que hoje, ou melhor, que nós tivemos o mesmo tratamento desse tema de pedir campanha quando você fala do Lula e quando você fala do Bolsonaro? Claramente não. Não. Gilmar Mendes já estaria essa hora falando assim, mas isso é um absurdo, se chegar até a mim eu vou tomar uma atitude. O ex-presidente Bolsonaro se tornou inelegível por encontro com embaixadores. É uma coisa